Olá, queridos alunos. Vamos falar da nossa atividade semanal. A atividade dessa semana a gente vai analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotados. A gente vai usar para alcançar essa habilidade o tema da independência dos Estados Unidos. Nesse contexto, a gente vai falar principalmente sobre os movimentos migratórios dos Estados Unidos, pensando a diferença que se tem hoje desses movimentos migratórios para a diferença dos movimentos migratórios que ocorreram quando os Estados Unidos ainda não era um país independente. Então, a atividade, ela começa com uma manchete, uma notícia de jornal, que é uma notícia atual, né? E na notícia, a gente tem a seguinte questão colocada: os Estados Unidos deportaram 463 imigrantes ilegais sozinhos, sem filhos. Justiça deu prazo para o governo reunir as famílias, mas as autoridades pediram mais tempo. Desde junho, 879 famílias foram reunidas. Esse é um cenário atual onde várias pessoas do México, da América Latina e de outros lugares buscam algum tipo de entrada nos Estados Unidos de maneira ilegal, né, sem os documentos necessários, e querem se estabelecer ali para fugir de guerras, para fugir do desemprego, de uma série de situações. E o governo americano, ele deportou essas pessoas, né? Então ele vai lutar com muita força para evitar que essas pessoas fiquem no país, né? Que entrem no país de maneira legal. Aí aqui embaixo eu coloquei para vocês o significado de alguns termos para facilitar o entendimento, né? Imigrante, qual é o significado? E deportar, né? Qual é o significado? Que significa expulsar alguém. E eu peço para vocês responderem a duas questões levando em consideração esse contexto atual. A primeira é: como são tratados os imigrantes considerados ilegais nos Estados Unidos? E a segunda, o que você acha que motiva os imigrantes a entrar nos Estados Unidos? Eu falei das duas questões, né? Os imigrantes ilegais, eles são tratados como pelo governo? Pela manchete, a gente consegue perceber que eles são tratados, né, com muita força, são tratados de maneira muito rígida, né? São obrigados a voltar para o seu país. E ao que motiva essas pessoas a entrarem num outro país de maneira ilegal, arriscando até mesmo a sua vida, isso está relacionado a uma série de condições sociais, que pode ser desde guerra, né? Eu vivo em um país que está em guerra, então vou fugir dele, até a necessidade de ter emprego, de melhorar de vida, né? De tentar uma vida melhor. Então, essas questões fazem parte desse primeiro momento da atividade. Depois a gente já começa a problematização, que é a gente pensar como era isso lá atrás, né? Aí eu trago aqui para vocês uns trechos, dois trechos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nesses dois trechos, tem duas informações importantes. A primeira é que se fala ali da dissolução dos laços que ligam dois povos, né? Dissolução é separação. Então, quais são esses dois povos que estão se separando durante a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Eu tenho os colonos ingleses que vivem na América, as chamadas 13 colônias, antes de se tornarem Estados Unidos da América, e eu tenho a Inglaterra, que é a metrópole, né? Então, nesse primeiro trecho, se fala exatamente dessa dissolução, da separação entre os colonos que vivem na América e os ingleses, né, a coroa inglesa. E o segundo trecho, ele fala um pouquinho de como que a Inglaterra, ela tentou evitar o povoamento na América. Tentou evitar
que mais pessoas viessem se estabelecessem na América, ao invés de incentivar. E os colonos viam isso como algo muito negativo, porque se eu tenho poucas pessoas vivendo no território, eu tenho uma condição de vida muito penosa, uma condição de vida muito difícil, porque eu tenho pouca mão de obra para a terra, pouca mão de obra para a proteção do território, enfim, né? O povoamento seria, na visão dos colonos, um elemento importante para o desenvolvimento das terras na América. E depois desses trechos, a gente tem um mapinha sinalizando aqui, né, algumas populações nativas, ou seja, aquelas populações que já viviam na América antes da chegada dos ingleses, dos colonos. E aí eu coloco duas questões para vocês. A primeira é para vocês falarem sobre quem vivia na América antes da colonização acontecer, e a segunda, né, para falar um pouquinho sobre como os ingleses eles consideravam aquele território. Será que eles consideravam aquele território pertencente aos povos nativos que já viviam lá? Né? Então, são essas duas questões que vocês precisam pensar sobre elas, levando em consideração tudo que a gente já estudou, a gente já falou de independência americana em outro momento da nossa disciplina, então levar em consideração tudo isso para responder essas questões. E depois eu trago para vocês um texto onde está se tratando das relações entre os colonos e os índios, lá na América inglesa, né? E depois da leitura desse texto, né, para vocês verem, observarem como é que essa relação se dá, vocês vão responder as questões que vêm a seguir. São 3 questões de múltipla escolha. Bom, gente, a atividade dessa semana é essa, né? Eu passei aqui por ela explicando alguns pontos importantes para a sua realização. Desejo que vocês façam uma boa atividade. Na quarta-feira, no dia do nosso encontro, a gente fala um pouco mais sobre ela, explica um pouco mais esse contexto. Até lá!